Vamos seguir para tratar das outras hipóteses do artigo 345 do CPC, recordando que o artigo 345 do CPC é o que prevê a não aplicação do efeito material da revelia, que é a presunção de veracidade. Então, estamos diante de hipóteses nas quais o réu é revel, porque ele não contestou, mas em que pese ele não ser revel, não se aplicará o efeito da revelia. Ele não se defendeu, mas não será presumivelmente verdadeiro nestas hipóteses. Acabamos de ver o inciso 1º, pluralidade de réus, e trabalhamos isso melhor. O 345, inciso 1º, combinado com o 117 do CPC. Vamos ao 345, inciso 2º. A revelia não produz o efeito mencionado no 344, presunção de veracidade, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Qual é a lógica aqui? É que não dá para o juiz julgar direitos considerados indisponíveis com base em mera presunção. Porque são valores, são bens jurídicos tuteláveis que são centrais, sensíveis, delicados ao ordenamento jurídico. Então, o autor vai a juízo em face do réu alegando a paternidade. O réu não contesta. O réu é revel. Você vai presumir a paternidade? Olha, direito indisponível. No estágio atual da ciência, não tem como. Não tem como se declarar pai com todos os efeitos da paternidade. E veja, eu não estou nem aqui considerando, e também aqui não é para falar de direito de famílias, eu não estou nem considerando apenas e tão somente o efeito patrimonial, que é até o menos importante. Eu estou falando todo o aspecto emocional e todo o aspecto, a origem genética, tudo que envolve o estado e capacidade de um ser humano de saber quem é seu pai. Não dá para isso ser julgado com base em mera presunção. Ah, fulano de tal é meu pai. Por quê? Porque ele não contestou. E o juiz declarou ele meu pai. Não, peraí, filho. Não, calma. Não dá para ser com base em mera presunção. Nós temos alguns dispositivos espalhados pelo código, além desse que acabamos de ver, que tratam também dessa situação de não aplicação de alguns efeitos processuais sensíveis em relação a direitos indisponíveis. Trazer aqui, por exemplo, o artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Veja, confissão é um tipo de prova. Nós falaremos melhor da confissão adiante. Mas veja, quando a parte vai a juízo e admite algo relacionado a direito indisponível, isso não vale como confissão. É para que os senhores possam ali comparar. Como é que não tem como o juiz julgar mesmo com base em mera presunção. O artigo 341, que nós fizemos menção não tem muito tempo, aquele que trata do ônus da impugnação especificada, ele já dizia que quando o réu não cumpre esse dever, esse ônus de impugnar especificadamente as alegações do autor na contestação, eles serão presumivelmente verdadeiros. Mas ele termina assim, salvo se, quer dizer, são hipóteses também que não incide a presunção de veracidade. Inciso 1º, salvo se não for admissível a seu respeito a confissão. E quando que não é admissível a confissão, acabamos de ver, pelo 392, direitos indisponíveis. Então veja como é que o direito trabalha mesmo com a ideia de que direitos indisponíveis não admitem julgamento com base em mera presunção. Me parece que os senhores devem acumular o artigo 345, inciso 2º do CPC, com o 341, inciso 1º, com o artigo 392, e eles passam a ideia de que direitos indisponíveis são institutos, são direitos, são pretensões muito sérias, muito caras, irrelevantes, essenciais para o direito, e não se admite, portanto, resolução do conflito, julgamento da demanda com base em mera presunção. Aí aqui vai se exigir prova. Inciso 3º do artigo 345, dando continuidade, artigo 345, inciso
Terceiro, uma outra hipótese em que mesmo que tenha revelia, não vai se presumir verdadeiro os fatos alegados pelo autor se a petição inicial do autor não estiver acompanhada de instrumento a que a lei considere indispensável à prova do ato. Quer dizer, aqui nós podemos cogitar assim, né, em bom português, papo de botequim. O réu comeu mosca a não se defender. Mas o que o legislador prevê? Olha, eu não vou nem trazer uma consequência processual desvantajosa para o réu, porque o autor também comeu mosca lá. Em relação à presunção, eu não vou permitir que se presuma um fato que a lei exija prova como sendo indispensável. Então, se a lei exige a juntada de um instrumento para que se faça a prova de um modo indispensável, e o autor não trouxe, olha, é indispensável. O fato do autor não ter trazido impede que ele se beneficie da presunção que eventualmente viesse a decorrer futuramente por conta da revelia. Então, tivemos um ato omissivo do réu ao não se defender, é verdade. Mas também tivemos um ato omissivo do autor, que não trouxe um instrumento que a lei reputa como indispensável. Nós tratamos disso, ainda que não pontuadamente, mas nós vimos isso quando da análise do artigo 320, lá no estudo da petição inicial. Demos alguns exemplos lá, olha. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Certidão de casamento em um divórcio, certidão de ônus reais de um imóvel em relação a direitos reais sobre imóveis. Então são documentos, são títulos que se reputam indispensáveis para a demonstração de um ato. A lei já tinha determinado que o autor trouxesse com a petição inicial. Artigo 320, tratamos disso lá. Então quem comeu mosca primeiro aqui, vamos dizer, uma falha do autor anularia os benefícios de uma falha do réu. Essa é a hipótese. E por fim, ainda no artigo 345, o inciso 4º. 345, que é aquele que trata das hipóteses em que mesmo que tenha tido revelia, nós não cogitaremos do efeito material, que é a presunção de veracidade. Então o réu não contestou, o réu é revel, mas não terá presunção se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Aqui, na verdade, nós temos duas hipóteses em uma, né? Mas é que estão no mesmo sentido. O juiz não vai atribuir a veracidade porque não tem como. Por que não tem como? Ou porque está provado o contrário, ou porque as alegações são loucas, são inverossímeis. O que é inverossímeis? Essa palavra inverossímeis, ela aparece várias vezes no código. Como é que eu aconselho que vocês façam? Inverossímeis, né? In é a parcela de negação. Vero, de verdade. E símil vem de semelhança. Vamos decompor as palavras. Essa palavra, né? O que é inverossímil? É aquilo que não parece verdade. Inverossímil é o que não parece verdade. O que é verossímil? É o que parece verdade. O que é verossimilhança? É o que é semelhante à verdade. Verossemelhança. Semelhança com a verdade. Verossímil é uma afirmação que parece verdade. Inverossímil é uma alegação que não parece verdade. Pronto, é isso. Então a primeira hipótese é que o juiz, com base nas regras de experiência comum, não vai atribuir presunção de veracidade, porque não tem como. Porque o que o autor está falando, eu duvido. Tem que provar.
Quer ver? Sei lá. O autor alega, dá um exemplo bem clássico do Rio de Janeiro. Eu estive ontem no Rio de Janeiro, foi bem melhor do que as experiências no estado normal da arte, mas ainda assim me fez lembrar como é que é o trânsito, né? Então você imagina uma pretensão que eu sempre trago ela, que parece me mostrar muito claramente uma alegação inverossímil. Para ficar no exemplo bem básico, estamos aqui na graduação, um acidente de trânsito. Você é juiz, caiu na tua mão para julgar. Veio a petição inicial, contestação, o réu é revel, aí você vai e vou aplicar a revelia, eu acho, né? Porque o réu é revel. Mas deixa eu ler aqui a petição inicial. Ih, não vou não. Não vou não. Por quê? Porque olha o que o autor está falando, ó. O autor está falando que em um dia útil, numa quarta-feira da vida, dia útil, não é feriado, dia útil. Dia normal, movimento normal, forense, bancário, tudo funcionando normalmente, dia útil. Ele se envolveu num acidente de trânsito às 18 horas, horário de rush, 18 horas, na Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil. Quem passa por ali sabe que é trânsito de tartaruga, né? E aí como é que se deu o acidente de trânsito? Ele estava na BMW dele e o réu vinha numa Brasília, na Presidente Vargas, às 18 horas, de um dia útil, em um local onde não se trafega a mais do que 15 km por hora, ele alega que o réu colidiu na traseira dele a 380 km por hora. Veja, naquele ambiente ali, ninguém consegue ultrapassar 40 km por hora. O cara está falando que num grande centro, num dia útil, no horário mais caótico, ele foi abarroado, colidido, por uma Brasília a 300 km por hora. Não tem como acreditar nisso. Mesmo que o réu não se defenda, o juiz pode exigir prova, então me prova isso aí. Porque, bom, eu tenho duas questões aqui. Primeiro que eu não vislumbro uma Brasília andar a 300 km por hora. Segundo, que mesmo que colocasse, mesmo se o réu estivesse dirigindo uma Lamborghini, uma Jaguar, eu duvido muito que ele conseguiria, num dia útil, ali estar trafegando essa velocidade. Então vejam, são dois critérios muito básicos, ao meu ver, para se duvidar dessa alegação. O juiz não tem que acreditar absolutamente em tudo. Porque, veja, mas o réu não se defendeu. É verdade, mas o juiz está ali para fazer justiça. Não é para dar ao autor tudo aquilo que ele pedir. Não é bem por aí. A revelia não serve para isso. A revelia serve para uma presunção relativa, como estamos vendo. Agora, se for uma alegação inverossímil, aí sinto muito. E a segunda hipótese do inciso 4º, qual que é? É quando a alegação do autor, que em tese seria beneficiado pela presunção, está em contradição com prova constante dos autos. E aí, veja, recordo algo que eu já falei aqui. Antes, cognição é a junção de alegações mais provas, como já vimos, e agora complementamos. Provas ou presunções. Escrevi errado. Prova ou presunções. Cognição é a atividade intelectual do juiz consistente na análise das alegações e provas produzidas no processo. Provas ou presunções. Porque a presunção incide justamente quando há desnecessidade de prova, quando não se produziu prova. Agora, a prova, um conflito, uma análise comparativa entre prova e presunção, claro que prevalece a prova. Prova é maior que presunção. Então, não estamos na hipótese de inverossimilhança. A princípio, o autor se beneficiaria da presunção. Acontece que apareceu prova no processo que é contrária ao que ele afirmou. Nós já vimos lá na linha a primeira causa justificativa do caráter, da natureza relativa dessa presunção, que o réu pode aparecer no processo a qualquer momento. 346, parágrafo único. E o réu aparece no processo a qualquer momento com qual intenção? Produzir prova contrapostas à alegação
em tese presumivelmente verdadeira. 349. Mas não é apenas nesses casos que nós teremos uma alegação do autor beneficiada pela presunção e uma prova em sentido contrário. Qual é a outra hipótese? Nós vimos que o réu pode aparecer e trazer a prova. Já tínhamos visto isso lá atrás, relembramos agora. Qual é a outra hipótese? Eu já vi isso acontecer. Ninguém me contou, eu vi. Quando o próprio autor traz prova contrária. O autor foi a juízo, moveu uma ação de cobrança, falou: senhor juiz, por favor, condene esse safado desse réu, porque ele me deve e não pagou. Ponto final. É simples assim. Toma aqui umas provas, já com a petição inicial, eu tenho prova documental, já estou trazendo. Contrato, documentos, está aí. Ok? Ok. O processo seguiu, passou a fase da contestação, o réu não contestou, pois o réu é revel, e vem a decisão do juiz. Reconheço a revelia, decreto a revelia, deixo de aplicar os efeitos da revelia em razão de constar dos autos prova em sentido contrário do que o autor alegou. E o réu não tinha aparecido. O réu não tinha alegado nada. Ele não contestou. Ele é revel. E não era essa a hipótese do 346, parágrafo único, combinado com 349. Não era o caso do réu ter aparecido e trazido prova. Não! As provas que o autor trouxe era contrária ao interesse do autor, porque ele foi a juízo pedindo para o juiz condenar o réu, o safado do réu, a lhe pagar, e ele, autor, juntou um recibo de pagamento. Um termo de quitação. Ele foi a juízo cobrar uma dívida na qual ele mesmo provou que estava quitada. Naturalmente, ali o que aconteceu? Depois o juiz julgou improcedente. O juiz indagou: tem algo mais a produzir, autor? Silêncio, grito. O juiz julgou improcedente o pedido. O que naturalmente aconteceu ali? É facilmente perceptível. Empresas, grandes empresas, escritório, foi falha administrativa. Olha, esse cliente aqui está em dívida. Manda lá para o jurídico cobrar. O jurídico cobra 10, 15, 100 ações por dia. É mais uma. Pegou, botou seu nome ali e não conferiu. Junta a documentação e bota. E não viu. Na verdade, o cara tinha pago, estava ali a quitação e só não deram baixa no sistema. Estava no lugar errado, estava no escaninho errado. E não fizeram a devida conferência. Entraram em juízo cobrando e juntaram. O próprio autor juntou. Termo de quitação. Nesse caso, o réu não contestou, o réu não alegou, não se defendeu. Você vai presumir que não houve o pagamento, tendo o autor provado que houve o pagamento? Não, aí não. O juiz está ali para fazer justiça. E a lei está prevendo as hipóteses em que não se aplica o efeito material da revelia. Além desses casos do artigo 345, que prevê expressamente hipóteses em que não se aplica a revelia, nós temos ainda outras hipóteses em que não se aplica a revelia. Não se aplica o efeito material da revelia. Mesmo que tenha revelia, não se considerar presumivelmente verdadeiros fatos. Quais são as hipóteses? Se dá na nomeação de curador especial do artigo 72, inciso 2º do CPC. Artigo 72, inciso 2º do CPC. Esse é um tópico que nós veremos até em outro item aqui da disciplina, das providências preliminares, mas aqui já é preciso tratar minimamente que seja. Vejam o que vai acontecer. Olha a previsão do artigo 72. O juiz nomeará curador especial ao, inciso 2º, réu, preso, revel. Olha aí. O réu, revel que está preso não tem como consequência direta a presunção de veracidade. Mas nessa hipótese específica, a consequência é a nomeação de um curador especial. Por quê? Porque deve ser por isso que ele não se defendeu, porque não deve ser tão fácil aos presos
ainda mais no nosso sistema carcerário, que não é fácil para o preso nem se locomover na própria cela, não deve ser fácil para ele constituir o advogado, não deve ser fácil para ele juntar as alegações de defesa e exercer de modo adequado o contraditório. Então o que a lei pensou aqui? Não vamos ser tão cruel com esse camarada. Vamos permitir que ele nomeie um curador especial, porque ele não apareceu no processo até agora, deve ser porque ele está preso, né? É um raciocínio lógico. E tem outra hipótese. O juiz nomeará curador especial ao réu, revel, citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. Citação por edital, citação com hora certa é tema de TGP2, atos de comunicação processual. E eles compõem a categoria, essas citações, são as citações fictas. Nós temos as citações reais e as citações fictas. Quais são as citações reais? É quando você consegue comprovar, o sistema consegue comprovar o recebimento da citação pelo réu. Citação pessoal. O oficial de justiça foi lá e colheu a assinatura do réu. Citação real. Citação postal. O carteiro foi lá. Comparecimento espontâneo no cartório. O cara foi lá e tomou ciência nos autos. Você consegue comprovar que o próprio réu tomou ciência. Nessas outras modalidades, nas citações fictas, o próprio nome já induz, né? É uma modalidade de citação que trabalha com uma ficção jurídica. Você não consegue ter certeza que o réu foi citado, que ele tem ciência. O processo avança, porque o processo não pode ficar ad eternum parado, beleza. Em compensação, nos casos em que nós não conseguimos ter certeza que o réu foi citado, não vamos dar uma consequência processual tão danosa para ele quanto a presunção de veracidade. Citação por edital. A lei presume, a lei trabalha com uma ficção que alguém vai ler o edital, esse alguém vai falar para alguém, ou alguém vai falar para outro alguém que vai chegar no réu. Essa é a ideia da lei. Sabe aquela tese, já ouviu falar aquela tese que não há mais do que 6 pessoas de distância entre qualquer pessoa do mundo? Então, entre eu e uma pessoa do Japão, não há 6 pessoas de distância. Porque eu conheço alguém que vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer alguém, que vai conhecer ela. Tem uma tese dessa aí. É com base nessa lógica de intercomunicação social que a citação por edital funciona. A lei imagina que alguém, nem todo mundo lê jornal, nem todo mundo vai buscar os editais, mas alguém vai ler. E esse alguém vai ver o nome lá de um conhecido. Você não conhece fulano de tal? Tem um edital dele aqui. E essa informação vai circular. Mas a lei sabe, o ordenamento jurídico sabe que isso é uma ficção. Que isso não é bem assim. Ainda mais numa sociedade que lê cada vez menos, né? Sociedade Google, sociedade que não gosta de ler. O que dirá ler edital. Então a lei pega leve. A lei dá com uma mão e tira com a outra. Vamos fazer o processo andar para ter efetividade no processo. O processo não pode ficar parado. Beleza. Em compensação, vamos pegar leve com esse réu se ele não aparecer. Vai que não deu certo essa tese das 6 pessoas aí, não chegou a ele réu, ele não apareceu. Deve ser por isso, porque ele não tomou conhecimento. Então, ao invés de dar uma consequência tão grave como a presunção de veracidade, vamos nomear curador especial. Quem é que exerce a curatela especial? É a Defensoria Pública. Artigo 72 mesmo, esse que estamos vendo, parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública nos termos da lei. Isso aqui é matéria de TGP2, né? Curador especial, Defensoria Pública são os sujeitos do processo. Aqui é um momento bom para a gente recordar. Pois bem, e aí um link importante com relação ao curador especial, à revelia, para fechar 341, parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos, essa ideia, portanto, daquilo que não for defendido, daquilo que não for impugnado, será presumivelmente verdadeiro. Falei aqui com os senhores a relação do 341 para o 344. Então, a presunção de veracidade, isso que o legislador quis dizer, a presunção de veracidade não se aplica ao defensor público
ao advogado dativo e ao curador especial. Foi o que nós acabamos de ver. Você não vai aplicar a presunção de veracidade ao réu revel preso e ao réu revel citado por edital. Por quê? Porque você vai nomear curador especial e o curador especial vai poder contestar por negativa geral e não vai incidir lá essa ideia de presunção de veracidade. Ok? Uma última hipótese em que não se dá a revelia, e adivinhem, também é uma hipótese bem pontuada aqui de TGP2, diz respeito a uma intervenção de terceiro, a assistência. Não se dá a presunção de veracidade quando da assistência simples, no caso do artigo 121, parágrafo único do CPC. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Temos o assistido, que é a própria parte, e temos o assistente, aquele que atua no processo para ajudar a parte a ganhar. A atuação do assistente simples, tudo isso é matéria de TGP, eu tenho que avançar mais rápido aqui. A atuação do assistente simples é subordinada, é condicionada à do assistente, à do assistido. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele atua nos limites da intervenção do assistido. Mas no caso do 121, parágrafo único, quando o assistido fica omisso de qualquer modo e a revelia é uma espécie de omissão, o assistente pode atuar no lugar dele oferecendo a defesa. Porque a função do assistente é ajudar o assistido a ganhar o processo, a não perder o processo. E impedir o efeito material da revelia, impedir a presunção, é um bom começo para não perder o processo, para não ter uma situação desvantajosa aqui. E aí, se ele, assistente, vai atuar em nome do assistido no processo, a hipótese é de substituição processual de legitimidade extraordinária. Ok? Então, fechamos os casos em que nós teremos revelia. Aqui nós teremos revelia. Revelia é uma situação jurídica que decorre do fato do réu não contestar. Sempre que o réu não contesta, ele é revel. Réu preso revel. Ele é revel porque não contestou. Uma coisa é não contestar, revelia. Outra coisa é o que vai acontecer depois, são os efeitos. Então, quanto ao efeito material, que é a presunção de veracidade, fechamos. Nós vimos que essa presunção de veracidade, ela é uma presunção relativa, porque ela nem sempre se manifesta. Artigo 345, artigo 72, inciso 2º, artigo 121, parágrafo único, fechamos. E já tínhamos visto lá atrás que essa presunção admite prova em contrário. Não é uma presunção iure et de iure, é uma presunção iuris tantum. 346, parágrafo único, 349 do CPC. Ok?